Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches, seja bem-vindo de volta aqui ao canal. Vamos então à dúvida de hoje, dúvida na tela. Um dos textos mais lindos e enigmáticos que acho das Escrituras Sagradas é a visão do vale de ossos secos que o profeta Ezequiel teve. Mas confesso que tenho um pouco de dificuldade de entender o que isso significa para nós hoje. Qual seria o significado real do Vale de Ossos Secos naquela época e para nós hoje de forma prática? Muito obrigado, querido irmão. Esse de fato é um texto lindíssimo e com lições extremamente profundas, mas precisa ter cuidado na análise. Então, convido você, vamos até minha lousa de explicações entender sobre esse tema e se você gostar, deixe o seu like e abençoe esse trabalho. Vamos lá então. Então, vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Ezequiel, capítulo 37, versículo 4. Disse-me ele, aqui Deus está falando para Ezequiel, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Esse é um dos textos mais incríveis da palavra de Deus e também um dos mais mal interpretados pelas pessoas. Querido, sempre que você analisa uma profecia, e pode ser qualquer uma que você tenha na Bíblia, a primeira coisa a considerar é o significado dessa profecia que ela teve para quem a recebeu. Ou seja, Deus mandou esta profecia primeiramente nas mãos de quem? Para que povo, para que pessoa, com qual objetivo? É a primeira coisa a analisar. Ou seja, quando analisamos a profecia sobre o Vale dos Ossos Secos, antes de fazer interpretações alegóricas e as famosas aplicações, alegoria é quando você interpreta ali um texto saindo um pouco fora do que ele estava querendo dizer para aquele momento. Existe essa maneira de interpretar, eu não gosto muito, mas é possível aplicar em alguns textos. Mas tem pessoas que já vai aplicando alegoria e já vai também trazendo aplicações sem entender o sentido original do texto. Devemos entender o propósito primeiro da profecia para o momento em que ela foi dada. E isso é o ponto inicial para a gente fazer aplicações. Esse sempre será o pontapé inicial. Depois disso, nós podemos buscar a compreensão de aplicações para os nossos dias, obviamente, se isso for possível e se existir. Tem textos que não dá para aplicar para os nossos dias, que foram textos, por exemplo, históricos, que eram para um determinado momento e que podem, às vezes, trazer algumas lições, mas não tem uma aplicação clara da profecia em si para a gente hoje, porque ela já aconteceu, ela já foi dada, já foi cumprida e por aí vai. Então, nunca faça o contrário, ou seja, primeiro eu faço aplicações e alegorias, depois eu vejo o sentido original, porque corremos o risco de fazer aplicações contrárias ao texto e o propósito original acaba se perdendo. Bom, nós vamos aprender isso, você vai ver nessa análise completa ali do Vale dos Ossos Secos, nós vamos entender o contexto, nós vamos entender o objetivo, as explicações e depois, ao final, nós vamos fazer aplicações dela e você vai ver todo esse processo e isso vai te ajudar a aplicar isso também em qualquer outra profecia que você for ler e analisar. O que aconteceu ali no contexto do Vale de Ossos Secos? Já te explico, mas antes, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Eu quero você na nossa comunidade. Nós temos estudos bíblicos aqui gratuitamente no YouTube de segunda a sexta, 15 horas. Faça sua inscrição e dê uma passadinha aqui no canal para assistir. Aliás, já temos mais de 800 estudos publicados, tudo aqui no canal. Então, aproveite essa grande biblioteca e cresça no conhecimento do Senhor. E olha só, para quem perguntou, ainda estão abertas as vagas do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, ok? De Gênesis a Apocalipse, eu vou te ajudar a entender a Bíblia inteira em videoaulas que você faz aí do seu celular, tablet, computador, TV. Você vai estudar a Bíblia comigo e vai tirar dúvidas diretamente no número exclusivo comigo todos os dias. Sim, eu vou responder todas as suas dúvidas em 24 horas no máximo. Quer ver mais detalhes? Embaixo desse vídeo é só clicar ali na área de comentários. No primeiro comentário fixado, link ali da nossa página para você ver todos os detalhes. No capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, ele vai trazer para a gente a narrativa de uma visão que foi dada a ele pelo Espírito de Deus, onde ele foi levado ao meio de um vale ou uma espécie de cemitério, já que nós temos ali um local cheio de ossos de pessoas.
Esses ossos estavam totalmente secos, o que indica pra gente que essas pessoas haviam morrido há um bom tempo. Vai pegando essas referências que elas vão te ajudar depois a entender melhor. Então veja, um vale, pessoas que já estavam mortas há bastante tempo. Observe o que diz o texto, Ezequiel 37, 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito, ou seja, através do Espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então ali possivelmente um local feito de cemitério. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, né? A ideia da palavra aqui é para demonstrar que estavam mortos há um bom tempo, muito secos. A seguir, Deus faz uma pergunta a Ezequiel se era possível que aqueles ossos voltassem à vida. Diz o texto ali no versículo de número 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu os sabes. Aqui não é falta de fé do profeta, é uma resposta respeitosa. O Senhor tem esse poder, o Senhor sabe o que dá para fazer com esses ossos, se o Senhor quer ou não. É um dobrar do profeta diante do poder do Senhor. Deus manda então Ezequiel profetizar aqueles ossos que eles voltariam a se transformar nas pessoas que eram. Está ali no versículos 4 a 6. Ou seja, o profeta deveria falar a pessoas que já estavam mortas. Guarde bem essa informação. O profeta deveria profetizar, falar o que Deus mandou a pessoas que já estavam mortas. A Bíblia diz então na sequência que Ezequiel profetizou e os ossos começaram a se mexer, juntando-se cada um ao outro de acordo com o corpo que pertencia, para que novamente virasse ali a estrutura de uma pessoa. Diz o versículo 7 aqui do capítulo 37, então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Olha que coisa incrível! Na sequência, aparecem os tendões, a musculatura e a pele, fazendo com que os corpos ficassem novamente íntegros, como eles são na realidade. Está ali nos versos 7 e 8. Porém, o texto vai mostrar para a gente que os corpos estavam sem vida. E Deus manda que o profeta profetize a volta do Espírito a cada respectivo corpo. E aí, isso acontece de forma milagrosa e narra-se ali que um exército de vivos aparece de forma grandiosa. Isso está ali nos versículos 9 e 10 que eu vou ler na sequência para você. Então ele me disse... Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé em um exército aqui sobremodo numeroso. O que nós temos aqui então? Novamente, pessoas que viraram pessoas. Estavam secas e mortas. Ok, presbítero? Significados agora. Nós vamos entender agora os significados, então, dentro dessa profecia, que são explicados na própria profecia. Ou seja, é uma mensagem que Deus está mandando para Israel. Então essa é a primeira coisa para a gente entender e depois eu explico ali as aplicações. Lembrando aos irmãos que embaixo desse vídeo você pode acessar também o botão Seja Membro e participar do nosso clube de membros e ganhar ali alguns mimos exclusivos que eu preparei para aqueles que se juntam a nós neste objetivo. Deus passa então na sequência a explicar a Ezequiel quem eram esses ossos. Isso aqui é o ponto central. Quem são esses ossos secos? E qual era o simbolismo daquela visão que Ezequiel estava tendo? Nós vemos ali no texto que os ossos secos são identificados como a nação de Israel. E aqui a ideia é a nação como um todo. Os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Você vai lembrar comigo que na época dos reis de Israel, a partir da morte de Salomão, Israel se divide em duas partes. Nós temos o reino do sul, que também tem o nome de Judá, e nós temos o reino do norte, que também tem o nome de Israel. Diz o texto agora no versículo 11.
Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então observe como é importante você entender a profecia naquele momento, antes de fazer aplicações. Então veja que Deus levantou este vale de ossos secos para falar: esses ossos secos são toda a casa de Israel. Toda. Mas por que razão a nação de Israel é comparada com ossos secos em um cemitério? A nação de Israel toda, representada pelos dois reinos da época, Judá e Israel, como eu expliquei, ela fora entregue aos inimigos porque tanto os seus reis quanto o seu povo estavam se desviando dos caminhos do Senhor e tinham quebrado a aliança, aquela aliança da lei que foi dada. Portanto, Deuteronômio 28 traz ali para o povo as bênçãos da aliança, de obedecer à aliança, e as maldições também. Então o reino do norte, ele já tinha sido conquistado pelos assírios, e o reino do sul, que tem o nome também de Judá, seria conquistado pelos babilônicos. Ou seja, Israel estava distante do Senhor e na mão de inimigos. Toda essa situação gerou no coração do povo de Deus um sentimento bastante negativo. Observe que no versículo 11 eles dizem o seguinte: eis que dizem, quem está falando aqui? A casa de Israel. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Esse era o sentimento do povo de Israel. Evidentemente, eles estavam em certo ponto aqui certos, porque eles foram exterminados e caíram nas mãos dos inimigos por causa da sequidão do pecado, por se distanciar de Deus, a verdadeira vida. O povo sentia-se destruído, sem esperança, sem vida, assim como os ossos secos estão sem vida em um cemitério. A profecia de Deus, então, dada a Ezequiel, é explicada e significa que Deus iria transformar o seu povo, agora morto e seco espiritualmente, inclusive se sentindo assim, escravos de outras nações agora. Ele iria ser transformado em um povo cheio de vida e de vitória. Observe Ezequiel 37:12. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. O que Deus está falando aqui? De fato, vocês estão mortos nos delitos e pecados de vocês, mas eu vou transformar essa situação. Eu vos farei sair dela, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. A promessa do Senhor de trazer o povo escravo de volta. Deus iria conduzir o seu povo, agora sendo como ossos secos, novamente a uma vida abundante. E eles estariam novamente vivos, libertos para andar nos caminhos do Senhor. Ezequiel 37:14 explica: porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. E de fato, se você analisar ali o restante da história, o futuro, Deus de fato traz o povo de Israel de volta ali do cativeiro, da sua dificuldade. Deus faz grandes coisas no meio deles, e aí nós chegamos depois em Cristo, onde Deus faz coisas ainda mais profundas e muito maiores na vida do povo de Deus. Ok, presbítero, mas qual a aplicação dos ossos secos hoje em dia? Bom, você já observou que a profecia tem uma aplicação muito maior no momento em que ela aconteceu. Mas dá para a gente tirar algumas lições em termos de aplicações para os nossos dias. E é isso que eu quero ensinar para você agora. Só que essas aplicações não podem ir contra o significado real, o significado objetivo que nós já entendemos. Bom, conforme nós vimos, a descrição do Vale de Ossos Secos ela foi objetiva e com foco inicial no povo de Israel num determinado momento ali onde foi dada a profecia. Esse é o significado real dessa visão do profeta. No entanto, o povo de Israel e a forma com que ele lidou com Deus e a resposta de Deus a eles pode nos trazer, nos tempos atuais, lições importantes para a gente entender. Eu quero aqui destacar algumas, não são todas as lições possíveis, mas são aqui as que eu penso que são as principais que
que podem ser extraídas desse texto. Em primeiro lugar, o pecado e a distância de Deus nos faz secar. Ou seja, perdemos a verdadeira vida quando escolhemos ficar longe do Senhor. Perdemos a bênção de estar em paz na presença de Deus. Foi o que Israel fez. Se distanciou, se entregou ao pecado, parou de ser obediente a Deus, de ser obediente às leis, e obviamente isso não iria trazer vida para eles. Nós, agindo assim, perderemos a esperança, nos tornaremos escravos do pecado, como o povo se tornou escravos do pecado e de outras nações pagãs, de costumes que só faziam mal para eles. Transformamo-nos em ossos secos em uma sepultura. Então, esse é o pior caminho. O texto de Ezequiel nos mostra isso, mas mostra também que Deus é misericordioso. E diante de um coração arrependido, ele pode transformar até mesmo um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, em algo totalmente cheio de vida, de vigor, de bênçãos. Deus ainda é misericordioso nos nossos tempos. Não tem nenhum texto bíblico que ensine que a misericórdia de Deus ela não existe mais. Só que a gente precisa aproveitar, porque a misericórdia ela pode sim ter um limite quando Deus então decide, como aconteceu com o povo de Israel, aplicar penalidades a ele. Ainda podemos entender nesse texto que esta vida capaz de transformar o seco em algo abundante só pode ser dada pela ação do Senhor, pelo poder dele agindo na vida que está seca. Então veja, se você ou alguém tem uma vida que está como o povo de Israel, que olha para si mesmo e pensa, estamos secos, sem vida, só o Senhor pode mudar a sua situação. Precisa correr para Ele. Isso exige de nós, ossos secos, que tenhamos um coração arrependido e humilde para voltar à presença do Senhor e colher então as bênçãos que o nosso Deus tem preparado para nós. Quero ainda ensinar aqui que não existem impossíveis para Deus. Isso foi mostrado ali nessa visão. Ele governa tudo de forma soberana e com todo poder. Inclusive, a morte também não surpreende a Deus. E Deus não é governado pela morte. A vida de Deus é que governa as coisas. A morte é algo que acontece por causa do pecado, mas Deus triunfa sobre ela. Se Deus pode retomar a vida em um cemitério cheio de ossos secos e destruídos, se Deus pode restaurar a esperança de ossos secos sem vida, o que seria tão difícil que Deus não possa fazer na minha e na sua vida, na vida das pessoas que precisam de restauração? Deus pode fazer aquilo que Ele quiser e Ele faz. Finalizo fazendo agora, para fechar, uma ligação interessante desse texto com algo que Paulo escreveu para a gente, que fala da vida. 1 Coríntios 15, 52, que diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O Vale de Ossos Secos mostra que existe vitória sobre a morte, sobre a sequidão. Depois, o Novo Testamento explica pra gente que essa vitória está em Cristo e que essa vitória completa acontece no último dia. Quando a última trombeta ressoar, o Senhor Jesus voltar, os mortos serão ressuscitados, transformados e viveremos então a vida eterna na presença de Deus. A morte não é o fim. Ezequiel ensina isso. E também o Novo Testamento ensina isso. Link nos comentários do nosso curso. E agora, para a gente avançar análises aqui de profecias e de detalhes sobre isso, o diabo e Jesus são a estrela da manhã, lá em Isaías 14, 12. Tem muita gente que diz que a estrela da manhã é Jesus. Mas parece que em Isaías, a estrela da manhã é o diabo. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Vou ficando por aqui, até o próximo. Fica com Jesus.